Eu vou chamar o pastor Nelson, que é o que vai trazer a palavra hoje, amém? Vamos aplaudir Jesus para ver esse pastor? Este irmão é um irmão querido, aqui Cristo Centro, né? E ele é uma bênção de Deus. Eu vejo a glória de Deus no pastor Nelson, viu? Um irmão cheio da unção, tá? Também tem esse propósito no coração. E eu venho orando durante o mês, pedindo ao Senhor, né? Me dá um direcionamento para me trazer um pastor, alguém que o Senhor deseja, não que eu queira, né? Deixar ministrar, mas que o Senhor deseja, porque para ministrar príncipe, o alimento tem que ser vindo do céu. Então Deus tem que dar direcionamento para nós, né? Seja a palavra que venha, é uma palavra que com certeza vai falar ao nosso coração. E aí Deus pôs no meu coração de convidar o pastor Nelson, e ele vai ministrar essa palavra para vocês. Tenho certeza que nós vamos ser cheios da glória de Deus através dessa palavra, amém? Ser tu uma bênção, viu? Amém. Deus, amém. Tu é uma bênção, apóstolo. Glória a Deus. Obrigado. Bom dia, paz do Senhor. Confesso para você que hoje eu acordei, era 6h20 mais ou menos, né? Que é uma grande responsabilidade, mas a gente brinca com uma frase assim, né? Missão dada, missão cumprida. Quando o apóstolo mandou para mim a mensagem, deu aquele segundo assim de ser Jesus amado, porque é uma grande responsabilidade, não diferente das mensagens e dos momentos que Deus proporciona para a nossa vida, amém? Então, ao mesmo tempo que eu estou feliz, também por dentro, só o Espírito Santo para conter, né? Porque somos pessoas normais, amém? Mas quando fui chamado, eu busquei no Senhor e Deus, eu acho que a maior luta é Deus direcionar você, né? Porque você, Senhor, o quê? E Deus vai levando, né? Ele sabe trabalhar com cada um de nós, né? E Deus me trouxe essa palavra que há muito tempo eu tenho estudado ela assim, de um ponto, né? E Deus tem falado muito para os dias de hoje. Nós estamos passando por fases na nossa vida, e essas fases nós precisamos olhar a ela com o olhar do Senhor. Por isso, querido, abra o seu coração para os dias, para o que o Senhor está falando, né? Eu estou tentando aqui abrir a palavra aqui, mas eu não estou conseguindo no iPad, né? Só um minutinho, por favor. Querido, eu vou falar sobre liderança. Na primeira fase dessa ministração, eu vou falar sobre a liderança que hoje nós falamos que é a liderança atual nos dias de hoje, né? Essa liderança, ela precisa ser observada e analisada, porque se Deus nos uniu aqui hoje, é para falarmos mais além do que aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Nós passamos por fases e dentro disso, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor que está em Hebreus 11. Vai ser o nosso texto base. Versículo 8. Quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de algo que se chama direção do Senhor sobre a nossa vida. Deus chamou todos nós para liderarmos, mas a liderança, ela não é dom. Ela não é um dom. Ela é uma virtude. Se fosse dom, nós já nascíamos pronto. Já nascíamos pronto.
Então, como é virtude, ela deve ser desenvolvida. Ela deve ser desenvolvida. E o desenvolver é exercitar. Se nós não exercitamos, você não vai amadurecer dentro da tua liderança. Em todo tempo, na liderança, você está sendo tocado a tomar uma atitude. Quando Deus fez o homem em Gênesis, Ele faz o homem e fala assim: domine sobre a face da terra. O que Deus está falando? De liderança, de domínio. Então, querido, nós estamos em um país com crise, mas a crise do Brasil não é de crédito, mas sim de credibilidade. É credibilidade. E essa crise dentro de credibilidade, ela tem atingido todas as instituições. Hoje, um pastor que pilota uma igreja, ele está num rabo de foguete. Porque as pessoas postam no Facebook o seguinte: lá dentro da igreja não tem quem ama, não tem não sei o quê. Quem está falando isso é quem está dentro da igreja também. Então ele também não amou. E dentro dessa contramão do sistema, e dentro dessas várias situações atuais hoje, a igreja sofre. E quem sofre primeiro é o líder que está à frente da instituição, é o pastor, porque ele está à frente do púlpito. Então ele é, vamos dizer assim, apedrejado. E por nós não termos momentos como esse, precisamos de momento como esse, perdemos a atualização do que é ser um líder. Então o líder nos dias de hoje, ele está sendo totalmente atingido por situações. Olha, Barack Obama, quando tinha 10 anos, ele chegou para a avó dele que criava ele e falou assim: vó, vou ser presidente dos Estados Unidos. Barack Obama era havaiano, ele tinha um nome, pessoal do Oriente, né? Barack, não sei o que, Obama, né? Negro. A avó dele olhou para ele e se você fosse a avó dele, o que você faria? Ele falou assim: filho, você está fumando maconha? Fala para a avó, confessa, o que você está tomando? A avó dele falou para ele assim: sim, você pode. Que criou a frase que levou a ele a caminhar, né? Que como é que é? Yes, you can't. Yes, you can't. Quem entende pode fazer até melhor, né? Então, e ele levou isso, mas para isso ele teve que desenvolver. Ele não ficou com o braço cruzado, ele foi estudar, lutar, mas o princípio foi yes, you can't. Você pode. Amados, liderança como dom, lembra, o líder, ele não faz o que é óbvio, ele faz o que não é óbvio. Olha só, pessoas que nos chamam muita atenção, Neymar, Messi, R7, que é o Ronaldo, né? Eles são craques e eles fazem o que não é óbvio. A bola não é um acessório, faz parte do corpo dele. Ele só está atravessando o corpo dele no meio das pessoas. Pelé não tinha dom. Ele tem um dom. Não, Pelé não tinha dom. Pelé tinha, sabe o que? O Dondinho, que era o pai dele, que fazia ele treinar mais 2 horas depois que terminava o treino. Era esse. Ele ficava 2 horas e Pelé era o único que eu conheço até agora que cabeceava com os olhos abertos. Porque normalmente a gente cabeceia com os olhos fechados, olhando para onde vai a bola. O Dondinho fazia ele cabecear, olhando para o sol com o olho aberto. Então, virtude, desenvolve-se. Nós temos que olhar bem para a liderança nos dias atuais. Ela precisa de orientações. Nós não desenvolvemos a liderança hoje e nós estamos vivendo um momento muito crítico e temos que lutar para esse momento, porque hoje não estamos formando líderes. Aliás, às vezes não estamos formando nada de líderes, porque liderança é aproximação, olho nos olhos, está próximo, corrigindo a cada momento e segundos. Corrigiu, vem cá, está errado, vai de novo. Jesus fez isso, ele aproximou. O olhar de Jesus não era para a multidão, ele escolheu as 82 pessoas e definiu: quem não comer do meu pão, não beber da minha água, 70 foram embora. Ele vira para os outros e falou: e vocês? Se 70 saem num culto, o que você faz? Não, acabou, brincadeira. Jesus decide a todo tempo, e quem ele pega, ele que cria os ministérios. O que são os ministérios? São a aproximação do povo. Ele tinha isso, ele queria aproximar-se mais e atualizar-se da situação. Ele está ensinando os discípulos agora. E ele em todo tempo está corrigindo em cada segundo. Pedro, o que dizem? Tu és o cordeiro que tira o pecado do mundo. O Senhor não vai para a cruz, para trás de mim, Satanás. Instante, segundos. Então, a liderança se desenvolve. Ela se desenvolve pela aproximação. Você pode ver que aqui você está mais folgado, porque você não está na tua igreja.
Mas se você tivesse num chá na tua igreja, estava assim. Não é? Então por isso que aqui no chá, você está desenvolvendo a tua liderança. Ai, que gostoso, ai, que bom esse chá, o que tem de interessante? É o bolo, será que é aquele bolo? Não é, é você estar próximo de líderes. Você está próximo de líderes, te atualiza. Nós estávamos na mesa ali falando, né? E você fica ali, ó, glória a Deus, é isso mesmo para falar, né? Estava falando de origens, das origens. Quando você vai no interior, você pode ver, você fica mais light, né? A gente pega aqueles frango grosso aqui, né? Grande assim, morde e não sente. A avó faz aquele magrinho, fininho, que você come até o osso. E fica lambendo a panela ainda, né? Porque é a origem. Nós precisamos da origem, voltar às origens. A liderança atual hoje, nós temos que olhar que ela passa por processos. Ela passa por situações e é necessário. É necessário passar por esse processo. Porque se não tiver os processos, não tem amadurecimento. Nós precisamos olhar para os desafios da maneira a qual o Senhor nos chamou para olhar os desafios. Se nós não olharmos para esse desafio, eu lembro agora, o Pelé faz dia 24, acho, em outubro agora, eu acho que é aniversário do Pelé em outubro. Mas nos Estados Unidos, uma cozinheira, ela olha, está sentada no ônibus, uma negra, e ela fala assim, resolve tomar uma atitude e fala assim, eu não vou me levantar. Aí você pensa, mas o que tem não levantar? Ela era negra e tinha uma regra naquele ano, que todo branco que chegasse num ônibus, um negro tinha que dar o lugar para ela. Uma cozinheira resolve falar não. E aí, amados, levanta-se um dos maiores manifestos contra essa situação. E um advogado, pastor batista, chamado Martin Luther King, pega a causa. E ele dá uma pregação no Capitólio chamado I have dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia um negro vai estudar. Eu tenho um sonho que um dia nós vamos sentar. Eu tenho um sonho. E Deus, hoje nós vemos esse sonho sendo realizado. Liderança não é fazer o óbvio. Não é fazer. Deus chamou você dentro do ministério a qual você está. Deus chamou você na personalidade que você é para fazer algo que ainda ninguém fez. Ninguém fez ainda. Não importa quantas pessoas tenha no mundo. Deus chamou você para fazer algo que ninguém fez ainda. Ninguém fez ainda. Há pessoas para ser tocadas, há coisas para ser transformadas. E você precisa entender. Deus chamou você aqui hoje porque Ele vai colocar fogo sobre a tua vida. Porque é preciso desamarrar. Líder, é preciso andar com as asas abertas. Como águia, voar alto. Nós estamos ainda olhando para o chão e vendo e falando o que nós vemos no que está diante dos nossos pés. Deus não vê como o homem vê. Em Isaías 55, versículo 9, fala assim como os céus e as nuvens é o que o Senhor tem ao seu respeito. Muito maior. Muito maior. Nessa manhã, nós precisamos olhar para essa situação e ir dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Líder, ele é revestido de ousadia. Ousadia, sabe o que significa? Morrer pela causa. Tem um pianista brasileiro, acho que eu dei um branco, que é Moreira Lima, né? Isso que termina assim, Moreira Lima, porque eu sou Lima, então deu para decorar esses dois últimos. Ele é um grande pianista. Aí um jovem chegou e falou assim, eu daria a vida para tocar piano. Ele falava, eu dei. A grande diferença da liderança hoje é quem está desenvolvendo, quem não está desenvolvendo e quem parou de desenvolver. Essa é a grande diferença. A liderança atual hoje, ela exerce concentração, foco. Nós perdemos o foco. Hoje as pessoas acreditam mais no que está no Facebook do que está diante dos olhos dela. A pessoa dentro da tua casa é uma, no Facebook é outra. E às vezes não é só aquele face. Se fala hoje de fake. São perfis que não são as pessoas. São falsos. Hoje a pessoa ela acredita tanto nisso que ela se abre mais no face do que para você. E aí não fazem líderes. Você pode ver, você quer saber como ela está? Você olha para ela e fala, está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. Mas você vai no face, está lá, a carinha está chateado. Hashtag chateado. Eu falo, mas por que você está chateado? Ah, eu não queria te dizer, não sei o quê. É o que as pessoas acreditam. Elas acreditam nisso. E aí a gente se perde nesse mar. O Zap, hoje você conversa pelo WhatsApp. Tudo bem. Mas
não é só o WhatsApp que existe. Ainda existe o boca a boca, o aproximar-se, ou sentir o tom da voz. Então, não, mas vamos pelo áudio. O áudio é muito fácil, você falar e mandar para alguém. O bom é você aqui, frente a frente. Olho no olho. O Bispo Cine foi meu bispo. O primeiro velório que eu fiz, eu mais chorei do que a mãe do morto. Eu não sabia que, depois que eu tenho a ideia de que o pastor faz velório. E entrou na igreja aquele esquife lá, e falando, né, a mulher morta lá, e então, gente, então, e eu chorando, eu descia, achei assim perto da mulher, chorava, e a mãe dela colocou a mão no meu, calma, pastor, ela é salva. Eu sei, mas tá difícil, estou com saudade dela. O primeiro casamento foi 15 minutos que eu fiz. Demorou mais da noiva chegar até mim do que acabar o casamento. O cara que estava filmando com a câmera assim, encostou perto de mim e falou assim, pastor, o que eu vou fazer agora? Eu cobrei R$120, só para um casamento de 15 minutos. Eu falei, eu fui chamado para fazer o casamento. Você vai filmando, vai filmando, vai filmando. Vai filmando. Hoje não, né? Liderança é escolha. Você escolhe. Deus não vai te forçar a nada. Você tem que escolher. Eis-me aqui, Senhor, nós falamos, mas é a postura que vai definir. Albert Einstein falava assim, como você fazendo a mesma coisa, você quer ter um resultado diferente disso, algo novo. Nós estamos dentro da igreja, a igreja não está sendo atualizada. Um líder tem que ter uma mente aberta, abrir a mente, compreender. Nós queremos jovens, mas a igreja não se prepara para jovem. Nós temos que se preparar para ele, porque eles vão entrar como jovens. Eles não vão entrar pela porta ali, né, dizendo a paz do Senhor. A primeira igreja que eu dirigi, você mais aprende do que ministra. E do lado da igreja abriu um barzinho que no fundo era uma casa de prostituição. Então, as mulheres usavam a saia na segunda, na quinta aqui, na sexta, e no sábado você tinha que orar, saia em nome de Jesus. E ela jogava um snooker ainda do lado da igreja. Aí, Senhor, o que é isso? Uma loucura. Aí ela entrava no final do culto para pedir oração. Aí um dia eu fui perto de uma, a gente tinha um diácono só. Ele encostou do lado lá e fomos orar. Aí orando, Senhor, essa alma, oh Deus poderoso, Senhor, abre os olhos, olha para ela. Oh Senhor, Deus, olha para ela. Olhei para ela, falei, qual a diferença sua para com ela? Eu fiquei olhando assim, né? Oh Deus poderoso, não sei o que. Então, se não for eu, ou você é igual ou pior. Oh Deus poderoso, essa alma. O diácono não entendeu nada. O que é isso? Primeira ministração de exortação era chicote, estrelinha, bomba de fumaça, foguete. Isso aqui! E o único diácono estava sem água na caixa d'água. Eu falei, não tem copo de água. Se vira, vai achar um copo d'água. Tá bom, e foi para a cidade procurar um copo d'água. E a gente tinha um púlpito pequenininho. O óleo da unção, ele veio, trouxe o copo d'água, colocou lá e eu pregando. E bomba de fumaça, e jogando e tal. E você tem que se arrepender! Né? E pá! Vem para frente agora todo mundo. Só que o óleo que estava em cima caiu e caiu dentro do copo único de água. Aí eu catei assim, vai chorando, vai chorando, vai chorando. Por segundos eu pensei, é para fazer. Pensei. O que é para fazer? Ao ouvir, a gente sabe, Deus falando, engole, começa por você. Oh Senhor! Quer crescer? Abre teu coração para ser tratado. Nosso coração é o primeiro. A palavra fala que a boca fala, o coração está cheio. Está cheio. Deus não chamou para ficar olhando para o governo, Deus não chamou para ficar olhando para Ele. É para Ele todas as coisas. Nós temos que olhar esse horizonte e ver o que o Senhor tem. Então nós vamos falar hoje sobre origens, né? Vamos partir sobre o que é um líder. O líder atual hoje, ele está se perdendo. Ele está se perdendo. Porque não tem campo de formação. Fala para mim, qual outra reunião que você participa fora essa que é assim? É muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos sentar um perto do outro, nos rendermos, aprendermos um com o outro.
O líder atual, na verdade, ele está perdido. Está perdido. Então nós precisamos de horizontes para a nossa vida. De olhar. Olha só, a atualização hoje, o Windows, por um tempo, era aquele envelopinho. Lembra? Para você mandar e-mail era um envelopinho. O que é envelope hoje? Vai perguntar para o teu filho, envelope. Que envelope para quê? Lembra que salvar era um disquete? Que disquete? Aí você vai falar de pendrive, já também está passando, está obsoleto. Hoje não, um cartãozinho, está obsoleto. Então, nós temos que nos atualizar. Como nós podemos dizer assim, não, lideramos um projeto se nós não inovamos dentro do nosso coração? Jesus fez isso. O que pensam de mim? Ele poderia falar? Poderia não fazer? Poderia, mas ele fala, o que dizem de mim? Ele está atualizando os discípulos. E aí ele faz ali um censo. Faz um censo na tua igreja. O que você pensa? Tem pessoas ali que são inteligentes, têm ideias. Falaram esses dias, né, um tempo atrás, eu acho que foi o ano passado, pastor, nós vamos fazer um campeonato de baratinha. O campeonato do quê? Baratinha, carrinho de rolemã. Tá bom. E a gente quer que o senhor vá lá. Como assim? O senhor desce lá. Falei, tá bom. Vamos lá, lembrando esse tempo de infância. Entraram aqui na Citecron, aqui atrás, acharam um lugar do lado do asilo de idosos. E ali tinha uma descida lá. Aí fizeram o carrinho, tudo, colocaram um capacete, põe a luva, pastor. E eu, desci, meu querido, Deus já revelou para você o que ia acontecer. Tomei um capote. Eles correram filmando, pastor caiu, e eu caindo lá. Quase eu morri, irmão. Aí eles pararam, mas a alegria de ter ali do lado, não ganhei nada. Mas só de estar ali, ó. E o meu filho ainda, pai, você vai ver, eu não vou cair, vou ganhar. E foi. O que nós estamos fazendo e o que nós estamos formando, para desenvolver, eu tenho que saber o que eu tenho. O que eu tenho hoje? Paulo fala, andamos segundo o que conquistamos. O que conquistamos? Quem nós somos? O que Deus nos chamou? Então, a atualização. Jesus foi para o monte, mas você vê que ele fala claramente do coração, afaste de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Atualizou o teu chamado. Download, né? Deu um download ali, vou fazer, e descia para realizar. Quanto o Senhor tem falado ao nosso respeito, quanto o Senhor tem nos chamado. Então, liderança é para se desenvolver. Ela é um exercício. O chefe é diferente. O chefe, todo mundo obedece porque tem que obedecer. O líder, não. Eles admiram, eles seguem, eles buscam, eles ajudam. Mas se você não olhar para a liderança, naquilo que o Senhor te chamou, você se perde. Você se perde. E eles não conseguem ter esse horizonte. Eles não conseguem enxergar esse líder. O líder atual é aquele que levanta uma bandeira e vai, e parte. E ele é apaixonado por isso, que ele vai executar. Essa paixão move outros a fazerem. Outros. O que tem nos movido? E por que nós nos movemos? Esta pergunta nós temos que fazer para nós. Para nós. Porque o Senhor trouxe para nós aquilo que nós chamamos de visão. A visão está em você. Então, segunda parte, o líder espiritual. Então, liderança espiritual, a base vai ser os patriarcas. Os primeiros líderes foram os patriarcas. E o primeiro que eu falo para vocês, olha lá, tá lá, vamos lá, abra lá em Hebreus 11, versículo 8. Isso. Alguém pode ler para nós aí? Hebreus 11, 8. Então, o primeiro foi Abraão. Quem era Abraão? Ele ouviu o chamado e começou a perseguir a herança, a promessa. O que nós aprendemos na liderança espiritual? Liderança espiritual nos dias de hoje, ela é muito importante. Tem empresas multinacionais que estudam a Bíblia. Eles só não falam que eles estudam a Bíblia, mas só deles falarem,
Você já fala, eu sei de onde eles tiraram essa frase. Eu sei de onde foi isso aí. Então, a liderança espiritual é a cereja do bolo de muitas empresas, multinacionais, empresas internacionais. Então, começamos por Abraão. Abraão, ele ouviu o chamado. Sabe por que você está aqui sentado? Porque você ouviu o chamado. Alguém falou com você. Por isso você está aqui. Ah, não, o irmão ligou e falou, você vem? Não. Deus te convenceu. Que até o apóstolo falou, um feriado, você está aqui, irmão, nessa manhã é Deus mesmo, glória a Deus. Então você ouviu um chamado, e Abraão ouve esse chamado, e olha só, caminhar como pioneiro, olha para a pessoa que está ao seu lado, fala, você é pioneiro, ninguém fez o que você está fazendo, abra espaço para a conquista, como pioneiro abre espaço, rodovia Raposo Tavares, nunca foi assim. Tinha ali, ó, perto da sorveteria do Sabiá, tinha uma mexeira. A gente ficava ali na mexeira, comendo ameixa, e as pessoas pegavam um ônibus ali embaixo. E a gente ficava fazendo som em cima da ameixeira, ali no Sabiá. Era 2 vias só a Raposo. Muitos acidentes horríveis aconteciam nessa rodovia. Quem abriu primeiro? E como é que ele abriu? De bicicletinha? Um passo de cada vez. E uma determinação que não fez ele olhar para trás. Raposo Tavares foi assim. Deus chamou você como pioneiro. O que você está fazendo faz parte do corpo de Cristo. E o que você está fazendo é pioneirismo. Por que é pioneirismo? Não tem outra pessoa igual a você. Você é único. Você é único. Quem está sentado do teu lado? Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado. Eu vou descrever ele para você. Tem cara de coitadinho. Tá com carinha de que quer mais bolo, mais café. Dá uma olhada, olha bem para ele. Não se engane por esse rostinho. Essa pessoa é muito mais do que ela própria pode imaginar. Vou provar para vocês aqui. Concepção do óvulo da mãe. Ele não tinha celular, ela não tinha chapinha, nem internet. Uma cabecinha e um rabinho. E Deus fala, te escolho. Na frente, 349 milhões de pessoas. A maior São Silvestre da face da terra, do mundo, do universo. Quem está? Olha aí do teu lado de novo, rostinho. Está mudando. Ela. E ó. Só assim. Não tem outro movimento. Só o foco. E vai. Lá na frente, passei 10 milhões, falta só mais não sei quanto, não dá para contar ainda. É muita gente. Quando chega no óvulo, não tem lá senha. Qual que é a senha? Não tem. Usa a cabeça. Cavou, entrou. Fecunda. Para nascer um campeão. Atrás morre 339 milhões de crianças para nascer um campeão. E você fala para mim que você não consegue. Deus chamou você como chamou Abraão. Deus chamou você com um poderio bélico na face da terra que você não tem noção. Mas Deus chamou você para fazer algo que ninguém ainda fez. Aleluia. O que nós aprendemos? Aleluia. O que nós aprendemos com Abraão? Ter fé no chamado. Se você não acredita em você, como você quer que as pessoas acreditem em você? Hã? Como? Abraão teve tanta fé que moveu toda a família. Você imagina, Abraão, onde você vai? Ah, vou ali. Jeová falou para mim descer um pouquinho aqui. Como assim? Pega as coisas, mulher, vamos dar um rolê. Como assim dar um rolê? Para onde a gente vai? Shopping Igreja Joviana? Um pouquinho mais além. Para onde nós vamos? Um pouquinho mais. Ele levou toda a família. E nossa fé. Ter fé no chamado. Deus te chamou. Tenha fé no teu chamado. Primeiro a ser impactado é a sua família. Sua família vai ser impactada. E assim ele faz. O que nós aprendemos com Abraão? Conhecer a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus. Sabe o que é isso? Discernir entre o certo e o errado. Discernir. Ouça. Deus está falando. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus.
Ouvir a palavra. O que eu aprendo com Abraão? A ter ousadia. Tem ousadia. Ele levou todos ao lugar certo. Todos. Ousado. Davi foi ousado. Ousadia significa colocar a vida pela causa. Davi chega lá e fala. Ele entra e a ousadia de Davi. Não interessa se eu vou morrer aqui ou não. Nós não vamos morrer tomando tiro nas costas. Nós vamos lutar. Ele vai à frente. Então tenha ousadia. Seja ousado. E para ser ousado, nós temos que ser usado. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado, só dá um tapinha assim de leve na costa dela. O tanque está cheio, olha aí. Está cheio o tanque. Está cheio. Pela quantidade de gasolina no tanque, dá para saber até onde esse carro vai. Vamos ver de novo? Bate no carro de novo. Vai para o céu. Esse vai chegar no céu. Aleluia, glória a Deus. O nosso alvo é Jesus. Nosso alvo é chegar no céu. Aleluia. Aleluia. O que eu aprendo com Abraão? A aguardar no Senhor. Aguardar no Senhor. Espera. Espera. Sara teve o filho da promessa quando tinha Abraão 100 anos e ela 90. Olha uma pessoa do céu e fala: quantos anos você tem? Agora responde para ela: é uma criança ainda, é uma criança. Irmão, espera. 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 Aguarda. Espera o momento certo. Calma. Espera. Uma certeza é: vai acontecer em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Vai acontecer. Nós vamos ganhar uma cidade para o Senhor Jesus. Esta cidade é para o Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Espera. Minha mãe fazia bolo, dona Nilza. Tinha uma pataca de braço desse tamanho. E ela batia a massa do pão assim na pia. E eu brincava na outra ponta de terremoto. Ela rachava aquele mármore. E às vezes ela ia fazer bolo. E eu não esperava. Eu lambia a panela. E depois ela colocava no forno e era a minha televisão. Eu ficava ali olhando. Calma, não pega. Ela tirava e ela falava: a deixa. Não come que está quente. Eu falei: agora. Ela pegava o bolo e não comia. Não comia. Sabe porque muitas vezes a gente está se machucando porque a gente não está aguardando. Espera. Do outro lado ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. Já posso ouvir uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que quer dizer isso? Não é que ela é pequena, é que ela está longe. Olha o que o profeta fala: corre! Mas está longe ainda. Corre, estou falando para correr. Irmão, nessa manhã há uma nuvem do tamanho da mão de um homem vindo sobre essa cidade, vindo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Corre, corre, faça a tua parte. Deus já está fazendo a dele. Aleluia, aleluia. Esperar. Segundo o patriarca, Hebreus 11, versículo 9. Alguém, por favor? Isaac. Na liderança espiritual eu aprendo com Isaac. O que eu aprendo com Isaac? Não fugir do chamado e ser herdeiro submisso. Não fugir. Põe a mão no nome da pessoa que está ao seu lado. Fala para ele: não vai fugir não, filho. Vai fugir não. Pode ficar aqui, a coisa vai ficar boa agora. Vai ficar muito boa. Submisso. Uma coisa é você ficar. É igual a criança, né? Criança, senta, não senta, senta, não senta, senta, não vou dar uma sentada, ele senta, mas o coração nele está em pé. Não é assim? Submisso, submissão. Olha só, ele é o segundo patriarca. Quem veio antes? Abraão. E depois, a responsabilidade. O que ele faz? Não, Abraão é uma coisa, agora vocês vão ver o Isaac. Vocês vão ver o Izizi agora. O Izizi vai arrebentar agora. Não tem essa. Ele continua, faz da mesma forma e transfere. Não há mudança.
A submissão foi tanta que ninguém vê ali, Isaac fez diferente. Não, ó, faz igualzinho. Você sabe já como faz. Agora, não fuja do teu chamado. Não fuja. Seja submisso. Com Isaac, ó, o que eu aprendo? Viver a ressurreição e não temer a morte, mantendo uma continuidade na promessa. Não foi Isaac que levou ele lá no monte? Sabe o que Abraão fala? Eu vou levar ele, porque eu creio que Deus, se matar, esse Deus ressuscita. Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Põe a mão no ombro dela e fala: você não vai morrer. E se você morrer, Deus te levanta. Deus te levanta. Deus te levanta. Aleluia. Aleluia. Uma liderança, ela não é medida por tempo. Ela não é medida por idade. Mas ela é medida por intensidade. A intensidade. Como você aplica. Não adianta eu ficar somando os meus anos de pastorado e dizer eu sou. Não sou. Aquele que se acha é porque está perdido. Essa é a verdade. É a intensidade. A liderança, ela requer uma mulher do lado, sim. A opinião da mulher, sim. Que é a formação da família. E a formação da família, ela vem de pessoas. E pessoas vão olhar para você como um pai, um líder. A mãe, quando está brincando com o filho, ela está mostrando o quê? A emoção. É assim a mãe. Isso é natural dela. Olha o pai brincando com o filho. Frase da mulher para o homem, quando chega: você quer matar essa criança? Porque a formação do pai em cima da criança é: vai para a guerra, você pode, vai à frente. É o pai que põe o menino na grade e vai: sobe menino, sobe. Isso aí menino. A mamãe aqui, ó, só pertinho, afeto. Se faltou em nós, nós estamos meio descompensados. Mas em Cristo, Ele renova todas as coisas. Ele renova. Nós não podemos abandonar o nosso chamado e ser submisso. Deus, aquilo que te falta, Ele vai completar. O que você protege? Todos nós temos lado forte e lado fraco. O que você protege? Automaticamente o lado fraco. Errado, você tem que proteger os dois. O lado fraco e o lado forte. O lado fraco é onde atingem você e te põe de joelho. Não interessa como você está. Agora o forte é onde puxam você do ponto e você abandona todo mundo por uma situação. Se você tem um lado forte de ajudar, vem me ajudar. Você ajuda quem não é para ajudar, quebra, né, a cara e depois, meu Deus, o que eu fiz? E a pessoa não desenvolve nada. Proteja os dois. A mulher é importante. Ela que vai dar as dicas, porque ela é auxiliadora. E o diabo, nosso adversário, sabe bem disso. Tanto é que o Senhor fala: te farei uma ajudadora. E aí, o que a serpente faz? Ela não vai em Adão. Adão também estava sozinho. Ela vai em quem? Em Eva. Eva era o quê? A direção do carro. Quer pilotar o carro? Vai na direção. E ela começa olhando para Eva, trocando uma ideia. Ô, coitada, tão sozinha no meio do jardim tão enorme desse e tal. E convence. Tanto é que quando chega Adão, convence também. A culpa foi de Eva? Não, a culpa foi de Adão. Porque quando ele chegava, ele vinha lá e, peraí, uma liderança, peraí, aconteceu isso com você, mas vem cá, vamos ver o que a gente faz. Temos que observar essa liderança no sentido daquilo que o Senhor nos chama. Como ele não teve medo. As situações são difíceis? São difíceis. Parece que vamos morrer? Parece que vamos morrer. Eu não sei vocês, mas, querido, eu nunca vi numa época tanta gente morrer do coração. Fulano morreu do coração. Morreu do coração. Meu Deus do céu, como está morrendo do coração? Por que nós estamos de pé? Por que nós estamos sentados nessa cadeira aqui ainda? Sabe por quê? Porque Deus tem propósito através da sua vida. Porque as orações têm tido efeito sobre a tua vida. Porque os braços do Senhor estão estendidos para você. Então não tenha medo. Não tenha medo. O que Isaac fez? Manteve os passos de Abraão como o primeiro sucessor da promessa. E o que eu aprendo com Isaac? Honrar
os sonhos de Deus e aquilo que foi colocado em suas mãos. Que sonho que você tem? Esse sonho não é só seu. Não é só seu. Quem tem sonho aqui de viajar? Levanta a mão. Ó, vou te ensinar uma coisa. Brasil. Brasil, meio mastro é sinal de morte. Morreu. Lá em cima, pátria viva. Quem tem sonho aqui? Levanta a mão. Não é só seu. Outras pessoas também vão viver. Então não largue seus sonhos. Sabe o que está acontecendo no meio da crise? A coisa está apertada. Está difícil. Está difícil? Eu convido você a passar em frente do Goodchick quarta-feira. Quem precisa de frango para ser feliz? Mas está lotado lá. Está cheio. Não tem um dia no Goodchick que não está vazio. Eu dou aula na quarta-feira de teologia. Quando eu passo lá, eu falo, olha, o pessoal está reclamando, mas tem frango para todo mundo. Deus tem mandado, não é só cordoniza, é frango. E aos pedaços ainda. Você escolhe 24, 32, 36, 5, 4, 10. Agora eu vou falar uma coisa para você. Aonde o povo de Deus mais cresceu? Onde ele teve mais experiência? No deserto. Abacuque levanta no deserto, irmão. Quem é líder? Quem é profeta para levantar nessa crise e dizer, ainda que faltem frango nos currais, ainda que falte coxinha, McDonald's, eu me alegrarei em ti, Senhor. Quem é? Pois Deus fez esse profeta. Está aí do teu lado. É Ele. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Nosso problema é tradição, é cultura. Temos que quebrar a cultura. Quebrar. Minha esposa, com 18 anos, a mãe dela separava o espinho do peixe. Com 18 anos, dava para ela comer. Minha mãe, com 6 anos, minha mãe fazia assim, o peixe, colocava o peixe lá, copo d'água, farinha e o plano C. E 7 irmãos. E a gente tudo sentado na mesa e ela ia lavar roupa. E a gente lá, daqui a pouco, aí todo mundo olhava para quem era. Aí eu dava o copo d'água, a farinha, o plano C. Aí mostrava para os outros e colocava do lado e voltava a comer. Agora você imagina, ela mimada, eu desse jeito, na mesma casa. MMA, UFC, Dragon Ball Z. Brigava. Cheguei para minha pastora, ela falou assim para mim assim, para de bater na tua esposa. Eu falei, mas o que faz ela ficar quieta? Mas eu falei natural, porque meu pai batia na minha mãe pelas mínimas coisas. Aí ela foi me ensinar na palavra que eu não podia bater na minha esposa. Que para mim era cultura, era normal. Será o que você está fazendo é o que veio como tradição? Na minha casa faz assim. E Jesus vem quebrando a tradição. Tanto é que ele põe as 6 talhas na frente. Não é porque ele falou, vou fazer vocês tomar suco nessa bacia que vocês lavaram a mão. Porque era da propiciação, lavava até aqui. Ele enche de água, porque 6 para o judeu é o homem. Ele está chamando a atenção do judeu. Olha o que eu vou fazer no interior do homem. Põe água e só dá a ordem, nem horas. Obedeça que vocês vão ver o milagre. E faz. Olha o que Jesus faz. Milagre no deserto. Os pães, né? Os pães e os peixes. Judeu não come com qualquer um, teve que comer. Judeu não come sem lavar a mão, teve que comer. Judeu não come qualquer coisa, é peixe e pão que tem para hoje, come. E quer ver mais? Ele não perde a oportunidade. Vamos trabalhar a liderança? Recolhe os peixes. Diz que sobrou 12 cestos. O que quer dizer? Cada discípulo levou um feixe de peixe fedido nas costas. Peixe vai cheirar o quê? Flor? Recolhe, põe cada um. Ele estava no deserto, bora, solzão em cima. Não larga que a coisa vai ficar boa. Vai ficar muito bom, muito bom.
Honre os sonhos de Deus e aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Deus colocou o projeto nas tuas mãos. Deus colocou nas tuas mãos uma nova vida. Deus colocou nas tuas mãos filho, família. Tudo é dele e voltará para ele. Aleluia. 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 Terceiro posicionamento. Hebreus 11, 20. Olha, irmão, olha que coisa. Eu escrevi umas coisinhas aqui, ó. Eu abri ali antes de vir para cá, ó. Deus é maravilhoso, né, irmão? Vamos embora no barco, aleluia. Hebreus 11, 20, vai. Aleluia. O que eu aprendo com Jacó? Conquistar a primogenitura e ser herdeiro da bênção da multiplicação. Vou falar de novo. Conquistar a primogenitura e ser herdeiro da bênção da multiplicação. Por muito tempo na igreja ela sofreu por frases gospels, né? Frases de efeitos, situações, né? Olha só. O símbolo de Jacó na igreja era de usurpador. Por muito tempo foi levado isso na igreja. É usurpador. Olha, eu não lembro e nunca vi hoje. O irmão Jacó vem abrir o culto. Não abre o culto. Por que o usurpador tem que abrir o culto? Abre Davi, abre Isaac. Se tem um irmão Jesus aqui então, amado, glória a Deus. É orar em línguas quando ele chegar. Você já viu? Alguém aqui já participou de um irmão Jacó abrindo o culto na igreja? Eu estou pesquisando isso e até agora eu não achei. Porque era usurpador. Então o negativismo veio sobre ele. Só que eu vou falar uma coisa para você. Se não fosse Jacó que estivesse lá, Esaú tinha vendido a bênção para a primogenitura para Maria do churrasco da esquina, para outro. Ele estava lá e falou, opa, peraí, ó. Ele não foi usurpador, mas ele não perdeu a oportunidade. Eu vou falar algo para você. Deus, Ele chamou você. Deus te trouxe aqui hoje. Não é para fazer o que as pessoas estavam fazendo. Muitas pessoas hoje estão abrindo mão. O apóstolo contou aqui quantos pastores estão abrindo mão. Mas você não. Você vai herdar coisas que não era para você, mas Deus vai colocar nas tuas mãos. E você vai viver a bênção da multiplicação. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos estão abrindo mão de família, de filhos? Você não quer abraçar? Eu vou abraçar. Você não quer fazer? Eu vou fazer. Deus nos chama para fazer o que muitos não têm coragem de fazer. Deus nos chama para isso. Jacó vai e pega isso. Ele olha, você vê até no berço, já vem de berço, né? Ele não perde a oportunidade. Está vendo o irmão saindo. Espera aí, força extra para sair do ventre da mãe. De pequenininho já era inteligente. Irmão, eu nasci em 1967. A época do leite mococa. Vocês lembram aquela lata grande do mococa? Que vinha dentro uma frigideirinha de ferro. Que as irmãs tapeavam para fazer frigideirinha. Né? Era um medidor, né? Era uma colherzinha, mas ela fazia de frigideira, né? Minha mãe fazia assim, ela tirava o leite, como era 7 filhos, tudo, cada um com uma serpente de 7 cabeças dentro da barriga, né? Comia, que era só vendo. Então ela abria, já fazia os copos, dava para todo mundo, fechava e guardava. Só que naquela noite acabou força aqui no sabiá. Aí minha irmã falando lá, distraiu lá, e a lata aqui em cima, assim, e eu brincando com o carrinho. Lá tá minha irmã, meus irmãos, lá tá minha irmã, meus irmãos. Aí fui bem pertinho da lata. Vou com o carrinho na gaveta. Puxei aquela colher de sopa sarada. Elas nem perceberam que tinha trocado o carrinho já. Um modelo mais moderno, né? Aí peguei a lata e quem, né, conhecedor de leite em pó sabe que tem que colocar a mão na tampa. Por quê? Barulho que faz POC, né? Aí abri a tampona e enfiei o carrinho.
E olhando, tirei aquela iceberg assim, e entrei para dentro da mesa. Lá embaixo da mesa estou lá. Aí o que acontece para os estudiosos de leite em pó? Viram uma bala gigante no teto da boca. Aí você fica, aí levantei, né? Satisfação. Dei nó em todo mundo. Aquela satisfação, né? Não, Jacó, né? Diz que Esaú era peludo, mas Jacó era liso, né? Querido, daqui a pouco aquela bala gigante desprendeu e tentei entrar dentro da mesa, mas uma força maior fez eu sair de novo. Minha irmã sentada assim, conversando. Porque o loiro, bonito. E eu fui engateando no escuro perto dela assim. E ela, o que foi? O que foi? Ela, só podia, né? Estou engasgado. A amiga dela falou, eu acho que ele está engasgado. Meu Deus! Aí a amiga deu um tapa nas costas, imagina. Aquela nuvem foi descendo assim, e eu apanhei no escuro da minha irmã mais velha. Para algumas coisas, nós somos muito inteligentes. Você fala assim, guardar versículo comigo não dá. Mas a senha do Facebook, WhatsApp, seu telefone. E eu não sei porquê, você guarda até hoje a historinha do lobo mau e os 3 porquinhos na memória. João e Maria, você guarda aí. O problema é o que nós estamos usando. Então, Jacó, vinha uma sentença. Eu cresci com meu pai falando, você não presta. Quem presta é o filho do Albertino Carlos. Eu cresci com meu pai falando isso. Como que você vai crescer no ideal? Isso me formou o meu caráter. Eu cresci assim. E eu fui esse Jacó da vida. Bebia. Era para fazer? Vamos fazer, porque eu não presto mesmo, não estou nem azul. Fui nadar aqui num rio aqui, o amigo meu falou, não pula que tem pedra. Sem ignorância, dei um pulo, falei, não tem problema, se eu morrer, o Deus que deu essa vida vai dar outra. Pulei. Não deu outra. Fratura craniana direta. Nós temos os nossos erros. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Os nossos Jacó. Mas Deus preparou para nós os Peniel. Os Pierrot. As esquinas de bico. Deus fala, agora não tem saída. Sou eu e você e eu. Nós vamos resolver isso aqui agora. Vamos resolver isso aqui agora. Porque Jacó poderia sair correndo e dizer, não. Falar, então chega para mim também. Então chega para mim também. Então chega, então vamos agora, então. Então vamos agora, então. Então vamos agora. Homens de Deus. Homens de Deus. Que enfrentam a situação, regaçam a manga e falam, vamos colocar um ponto final nessa história. Até aqui foi assim. A partir de hoje não vai ser mais assim. Quem diria, minha esposa, fica de pé, por favor. A minha esposa, Kelly. Quem diria, nós éramos dançarinos de lambada. Não dá mais para confirmar, não. Quem diria? Cotia. Não dava nada, andava na rua aqui, bêbado, no meio da Raposo, no meio do Raposo mesmo, da linha amarela, assim, estou nem azul, se for para morrer, vai morrer agora. Os carros passavam assim, estou nem azul, bêbado. Jacó era assim. Um pai que era muito legal na rua, aqui embaixo, aqui na padaria, a antiga padaria era o armazém do seu Braga. Ele tinha um pacto com o demônio e ele jogava palitinho. Ninguém vencia esse homem. Ele tinha um emblema na parede que era Braga, campeão dos palitos. Era um armazém. Meu pai ia ali que ele bebia. Ele descia do DR, que ele trabalhava, no 30, parava ali, bebia e ia para casa. Em casa ele dava dinheiro para todo mundo. Em casa não, na rua. Quando chegava em casa ele falava, meu dinheiro não é capim. Vai trabalhar, seu burro. Tu não presta, rapaz. Tu é uma coisa. Falava assim. Meu pai comia feijão com farinha e pimenta no meio, ele colocava. Que é compadre que chama, né? Eu vi ele comer, tinha uma vontade de comer compadre.
Mas parece que o compadre do pai é mais gostoso, né? Eu fazia, o meu não ficava tão compadre, né? Ficava meio descompadre, né? Descompacto, né? Aí uma vez eu pedi para ele, pai, me dá um. Ele falou, você quer um? Ele pegou assim, colocou. Quantos pimentas ele conseguiu colocar sem eu ver? Ele falou, abre a boca. Aí eu abri a boca, ele colocou. E ele falou, come. E eu comendo assim, aquilo começou, ele falou, come. Porque não tinha essa cuspir. Respeito era se olhasse com um rabo de olho, prepara que você vai tomar no lombo. E aí ele engole, e eu engoli aquilo, e eu chorava mais, irmão. Quando eu conto para vocês, eu me lembro, não é pela pimenta, é por estar ouvindo de alguém que eu amo muito. Ele saía para trabalhar, eu ia na cama, pegava o travesseiro dele e cheirava o perfume do meu pai. Gostava de falar à noite. Tinha a família Welton, um programa antigo, que antes de dormir falava, benção mãe, benção pai. Eu falei, vou fazer isso também. Aí eu falava para minha mãe, benção mãe. Ela, Deus te abençoe, meu filho. Aí eu falava, benção pai. Ele fazia, aí eu entendia, Deus te abençoe, meu filho. Ele falou. Para mim, o meu pai parecia o Buscapé, a família Buscapé, aquele que ficava. Ele era meu pai. O que vai sair dessa família? Saiu assim. Viveu, muitos amigos meus aqui no Sabiá, lembra como a gente era assim. Então foi crescendo dentro disso. E o que eu aprendo com Jacó? Eu aprendo com Jacó a mudar o futuro contra todas as expectativas humanas. Você não tem ideia, o seu futuro pode mudar. E Deus te chamou para mudar. Eu vou te dar um recado de Deus para essa manhã, porque eu não vou levar sacola cheia para casa, não. Sabe por que Ele não te deu ainda? Porque Ele quer te dar da melhor forma que só Ele pode dar. E Ele pode dar da melhor forma assim. Eu não coloco remendo novo em pano velho, nem pano novo em remendo velho, porque se rompe. Então Ele quer mudar o teu coração primeiro, e Ele vai mudar todas as coisas fora do seu coração. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Olhe para o futuro. O nosso futuro pertence a Deus. A Deus, Ele é fiel. Ainda que o mundo diga não, Ele está ao teu lado. Ainda que a tempestade se levanta, é hora do milagre. Ele está no barco com você. Eu não te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Ou o meu amado é meu e eu sou do meu amado, ou não. Essa é. Éramos Jacó. Éramos. Você imagina, meu irmão, primeira vez que eu cheguei na igreja, revelação. Eu não sabia o que era revelação. Entrei na igreja, quem me trouxe foi minha sogra para a igreja. A gente brigava, feio. O pastor Mike, que hoje está nos Estados Unidos, virou assim, tinha um buraco na igreja, começou a apontar e dizer, você que está batendo na tua esposa. Eu olhando, meu Deus, alguém de ruim fez de ruim aqui na igreja, que ele mandou todo mundo fechar o olho e está brigando com a pessoa do buraco, e olhando assim para o buraco assim. Aí ele falou, você bateu nela hoje. Eu falei, opa, peraí, quem bateu nela hoje foi eu. Aí eu olhei para minha sogra, para minha esposa e falei, sogra fofoqueira. Contou para o pastor, ele está fazendo aqui esse negócio de revelação, vai apanhar ela e a esposa quando chegar em casa. Você acha que você entende quando chega na igreja, alguém que chega na igreja entende tudo que você está entendendo dentro da igreja? Ele é leigo, ele não está sabendo o que é isso. O pastor falava, fecha o olho, eu falava, eu vou abrir, porque agora que abre um alçapão, alguém diz que está curado, alguma coisa cai aí, brilhantina, agora eu vou ficar esperto aqui nessa hora. Mas aí ele começou a falar de coisas que só eu e ela tinha falado naquele dia. Eu falei, não foi minha sogra que contou, foi minha esposa, fofoqueira, vai apanhar 2 vezes. Você vai entender que é Deus na segunda parte? Não vai dar outra. Só que eu vou falar uma coisa para você, quando é o dia que Deus escolhe, e hoje é o dia que Deus escolheu, ele começou a falar de coisas que ninguém sabia, só eu, que estava numa casinha. Até hoje tem a casa que a gente morou, que é aqui do lado, aqui, ó, do lado das padarias. Quando passou toda a padaria, todos os comércios, vocês vão ver uma casinha pequenininha assim, do lado assim, ó. É ali que eu morei, é ali. Eu estava sentado ali falando coisas assim, e ele me levou lá naquele lugar, naquele momento ali. Eu falei, peraí, isso aí ninguém sabe. Mas nem eu me lembrava, mas quem está falando comigo? E o Mike
de costas, se virou para mim e falou assim: sou eu, seu Deus. Querido, eu me arrepiei assim, aí ele fez, vem. Irmão, eu nem sei como eu movi. Para minhas pernas ficou assim, uma rodinha apareceu e eu fui parar lá na frente. E ele falou uma das frases mais poderosas do cristianismo: Jesus te ama. Chorei. Conversão não é só aquele dia, conversão é a cada dia que Deus vai corrigindo as suas posturas e vai dizendo para você: é para cá, isso que é conversão. E sim é conversão. Que eu aprendo com Jacó, o que eu aprendo com ele? A trabalhar arduamente pela promessa sem murmurar. Ele trabalhou 14 anos, sendo que 7 foi por Leia, e depois, por causa que estava trabalhando para o teu tio Labão, visando alcançar quem? Raquel. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala para ele: arregaça a manga e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Deus nos chamou para produzir e nós vamos produzir em nome de Jesus. Não pare, não pare. Aleluia, não para, não para. O que eu aprendo com Jacó? Eu aprendo a ter perseverança. Perseverança. Saiu da madre da sua mãe segurando, ela pegou, catou. Veio a bênção, é minha. Ele não falou devolve, né? Aquele negócio de bolinha, né? Carambolou, deixou, né? Voltes. A gente tinha essas brincadeiras, né? Tá, deixa. Pedaços, né? Tinha isso, né? Deus não tem prazer nos que retrocedem. Persevera. Só para dinâmica de perseverança, põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Aperta um pouquinho só ela. Aperta só um pouquinho. Só um pouquinho. Fala: persevera. 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 Vou falar para vocês, amado. Vou falar para vocês de perseverança. Nós brigávamos em casa. E eu estava errado. Aí eu pegava uma mochila esquisita, apóstolo, colocava um monte de roupa que eu não sabia, estou indo embora. E ela: não, amor, não fica, estou indo embora. Colocava aquela mochila ridícula, quando eu entrava na sala, ela grudava atrás assim, ia puxando, trenzinho da alegria, parecia. E eu estou indo, e o ego subia. Mas o auge era quando colocava a mão na maçaneta, porque ela grudava assim, igual uma lagartixa, e falava: não, sai, estou saindo, se eu abrir essa porta não volto mais. Ela: por favor, então você vai parar? Vai parar de falar essas coisas? E eu estava errado. Tá, eu paro. Então tá bom. Aí dava a mochila para ela, ela tirava as roupas, ela guardava, ela fazia tudo. Aí, cansada de tudo isso, ela foi aconselhar com a pastora. Aí a pastora falou para ela: se ele for fazer, deixa ele ir. Ele tem que ficar com você porque ele quer. E não por causa de ameaça ou então de você abrir mão dos seus direitos. Só que, irmã, a pastora não contou para mim. Adivinha? Brigamos. E ela: para. Mesma coisa, coloquei a mochila, não veio o trenzinho de alegria. Está estranho, a gente já sente que a casa caiu. Estamos percebendo que a casa está diferente. Aí quando eu coloquei a mão assim na maçaneta, falei: já era. Só que o orgulho, né? Se eu abrir, já era. Sabe? Aí você continua, abrir, a voz até afina, né? Tá indo embora, estou indo mesmo. E fui, cheguei no portão, quando eu olhei do lado, ela do lado. O que você está fazendo? Se você está indo embora, então eu vou embora para casa da minha mãe. A perna tremeu. Dei uma volta, ela desceu para casa da mãe dela, deu uma volta na quadra com aquela bolsa ridícula, pagando aquele mico, passando em frente dos bares, o pessoal olhando. O que é isso? Entrei e falei: não, de novo. Não. Entrei em casa, guardei a bolsa lá, entrei no banheiro, fiquei lá. Ela entrou: ele está aí, pode ir embora. Falou para a prima, ficou. Nunca mais. Deus quer que você use a perseverança para colocar ponto final, onde não é para colocar vírgula. Ponto final. Aqui acaba esse sofrimento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Persevera. Quarto posicionamento. Quarto líder. Gênesis 45, versículo 7. Alguém lê para nós, por favor?
Quem é? José. José. Ele vai até o 18, esse versículo. O que eu aprendo com José? Viver o chamado com excelência para preservar a herança. Com excelência. O que eu aprendo com José? Não se limitar por aquilo que se alcançou. O que você alcançou até agora? O que você é hoje? Pense. Então, não é só ele. Tem muito mais para ser feito. Tem muito mais. José poderia fazer o quê? Estou chateado. Meus irmãos jogaram eu num buraco sem nada. Tiraram, venderam como escravo. Estou chateado. Não quero nem saber mais da minha família. Ele poderia fazer isso. Aí vinha a família. Agora é hora da vingança. Tem algum poço aqui perto? Pega todo mundo aí. Muitas vezes nós estamos nesses pensamentos. Ele chegou a governar sobre todo o Egito. Lembra que o faraó fala, só no trono você vai ser segundo. Quer dizer que fora do trono ele era o cara. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala para ele assim, vence a pulga, depois vem um papagaio, e assim vai o teu desenvolvimento. Sabe qual é o problema? A gente está parado pela pulga. Pela pulga. A gente está preso. Irmão, eu tinha pavor de aranha. Aranha. Quem tem pavor de aranha, meu irmão, aparecem uns sinais poderosos, né? Chega num ambiente enorme e fala, tem aranha aqui. Eu falo, não tem. Tem. Aí aparece a aranha. Não falei? Quem tem medo de aranha, pavor de aranha, sente ela andando. Estou sentindo que tem aranha andando. Estou vendo as patinhas dela batendo aqui, ó. É 3 dons, né? É esse de sensibilidade, saber onde está a aranha, onde está, qual ambiente que tem aranha, né? Detector de aranha, ouve a caminhada da aranha, e o terceiro. Não, ela é enorme. Quando mata, era isso que eu estava com medo. É que ela, quando morre, encorre. Era desse tamanho. Tinha pavor. Pavor. Então, nós temos que olhar para essa situação, ver as situações e saber, a gente tinha medo, mas Deus nos chamou para muito mais ainda. Se com os medos, com as situações chegamos até aqui, muito mais Ele está para fazer através da nossa vida. Muito mais. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu aprendo com José? Ser fiel a Deus e prostrar-se apenas para o Senhor. Só para Ele. É o que eu aprendo. Só o Senhor, só a Ele adorará, só a Ele servirá, só a Ele. O que eles estão fazendo? Para quem nós estamos nos prostrando? Amados, o que eu aprendo com José? A perdoar. Muitas vezes a gente não perdoa. Não perdoa. Aquele lá, não perdoa. Libera essa pessoa. No Casados para Sempre fala que perdoar, não perdoar, é você pegar uma corda, amarrar todo mundo que você não perdoou na corda e ir puxando para onde você for. Quando você perdoa, você libera essa corda. Algumas coisas estão pesadas na nossa vida, não se desenvolve então, por falta de perdão. José perdoou. Ele podia se vingar dos irmãos dele ali. O que eu aprendo com José? A não ter soberba. Ele foi humilde sobre os seus irmãos, mesmo quando passaram fome, sendo ele o segundo homem mais poderoso do reino. Terceiro posicionamento. Quinto posicionamento. Hebreus 11, 27. Quem é? Moisés. Moisés. Fomos os primeiros a se converter dentro da família. A primeira ministração, uma das primeiras ministrações, o senhor Luiz, meu pai sentou assim na cadeira assim, eu fiz o chamado, ele veio e aceitou Jesus. Depois minha mãe aceitou Jesus, era do candomblé. Eu fui orar pelas pessoas e a quarta pessoa era minha mãe. E eu orando, falei, meu Deus, o que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para minha mãe? A minha mãe, como é que eu vou orar para minha mãe? Ai, meu Deus do céu, tá aquele frio na barriga, minha mãe.
Aí quando chegou bem pertinho assim, o Senhor falou para mim, você não vai falar nada para ela. Eu que vou falar através de você para ela. Aí pegou fogo no coração, comecei a chorar, eu comecei a orar por ela, ela começou a chorar. Irmão, minha mãe foi uma das melhores intercessoras que eu tive na minha vida. Irmão, ela orava, eu chegava aqui em casa, ela falava assim, vem pastor, senta aqui. Eu falei, não, eu ficava constrangido assim, eu falei, não mãe, eu não falei para ela me chamar, mas ela falava, vem cá meu pastor, senta aqui. Bolacha, tudo assim, sabe? Ela, meu, que é aquilo, irmãozinho? 6 horas da manhã, que eu levantava, nunca cheguei antes dela, ela estava lá, sol, chuva, vamos orar pastor? Vamos. E eu lembro uma noite assim que eu estava orando com ela, quando eu abri os olhos assim, a mão dela estava sobre a minha, eu fiquei olhando para a mão assim, ela orando assim, falei, meu Deus, é minha mãe orando comigo. Querido, você é Moisés, tem um povo clamando lá, pedindo solução, e ele já fez, você é essa solução, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Tem os seus medos? Põe a mão no peito, aqui, meu Deus, saiu branco, põe de novo, aí curou. Então eu conheço o seu coração, eu sei dos teus defeitos. O que você tem na mão? Cajado, põe no chão, se transforma em serpente. E Moisés, a Bíblia diz que ele corria da serpente, ou seja, tinha medo de cobra. Aí o Senhor fala para ele, pega na cauda. Quando é que pega uma cobra pela cauda? Tem que pegar na cabeça. Ele pega na cauda e ela se transforma em cajado. Porque a serpente também é um símbolo de Faraó. Se você não vencer os seus medos, como é que você vai derrubar os seus gigantes? Irmão, que eu aprendo com Moisés, eu aprendo a resgatar o chamado, quebrando o jugo do Egito e habilitando-se para a herança. Moisés enxerga a extensão do seu chamado. Sabe quantas pessoas foram mais ou menos libertas? Saiu do Egito 2,5 milhões de pessoas. É fácil você mover uma multidão, né? Falando assim, vamos para o McDonald's? Vamos para um churrasco? Vamos para o deserto? Quem quer ir com o deserto para mim? Quem é o primeiro? 2,5 milhões de pessoas. Ele move. Amado, isso é enxergar a extensão. O problema não é isso que você está enxergando, é coisas maiores, tem coisas muito maiores por trás. Você só está enxergando um pequeno problema, mas um problema é uma oportunidade para orar, e uma oportunidade para derrotar o gigante. É nas situações difíceis que vem a esperança, que é ligada à fé. A fé vem nesses momentos, que eu aprendo com Moisés, acreditar que Deus vai amparar as nossas fraquezas. Deus vai amparar as nossas fraquezas. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada para ela, vou descrever ela para você. Está amarelinho, o olho está meio fundo, parece que vai desmaiar, não come faz alguns dias, meio desanimada. Aí você fala assim para ele, não rapaz, isso aqui quase acabou com o bolinho lá, rapaz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando para você. Irmão, palavra de Deus na nossa vida, o que Deus falou para você? O que Deus falou para você? Acredita, Ele vai te amparar. E o último posicionamento, Hebreus 11:30, para terminarmos. O que eu aprendo com Josué? A viver o chamado de guerreiro, sacerdote e ser herdeiro da bênção de ser sucessor. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu te apresento um guerreiro, um sacerdote e um herdeiro das bênçãos de Deus. O que eu aprendo com Josué? Vencer toda a resistência. Toda a resistência. Tiger Woods falava assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Tiger Woods, é a frase dele, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Irmão, tá difícil, né? Todo gigante tem o teu número. Todo gigante mostra o potencial que você tem. Todo gigante. Olha bem para o teu gigante, ele tem os olhos da mesma cor que você.
Ele tem o teu jeitinho. É o seu momento agora. Por isso, em nome do Senhor Jesus, vença toda resistência. O que eu aprendo com Josué? Ganhar todas as lutas, guerrear com o povo forte. Quando nós temos uma liderança do nosso lado forte, e pessoas capacitadas que fazem melhor do que eu, então quer dizer que eu sou melhor do que elas. Você sabia disso? É. Mas o que a gente pensa? A gente pensa igual a Roma. Eu tenho que saber tudo bem mais e eles têm que saber bem menos. Errado. Eu tenho lá professores de português e eu erro no português. Mas eles, quando pregam, dão aula em português. Glória a Deus. É real. Líderes espirituais juntam pessoas que têm capacidades além dele. Bem além dele. Por isso nós temos que olhar para isso. Amados, meu pai e minha mãe se reconciliaram, fizeram a reconciliação como casal, mas o meu pai, como bebeu muito, ele teve cirrose. Teve cirrose. Eu tive que levar ele para o servidor público. Várias vezes eu tive que levar ele. E o rim não funcionava mais, a água inchava e a água ia para a cabeça. Então ele perdia a noção, mas sempre ele me chamava, Nelson, Nelson, ele sabia que eu estava ali do lado. Meu pai, quando faleceu, ele faleceu em cima da maca, um homem que pesava 80 quilos, muito popular aqui no Jardim Sabiá, Luiz Pernambuco. Se perguntar ao Luiz Pernambuco mais antigo, eles vão descrever para você quem era meu pai. Morreu ali com... Peguei um algodão assim, a língua dele toda rachada, molhei a língua dele e a última palavra que eu ouvi do meu pai foi obrigado. Eu ia beijar meu pai, ele falava assim, isso não é coisa de homem. Eu queria muito beijar meu pai. No leito da morte eu falei assim, não, vou matar a minha vontade agora. Vou beijar meu pai todinho. Aí beijei o rosto dele todinho, o olho, a boca, nariz, queixo, testa. E fui beijando, beijando. E cada beijo que eu dava, eu falava, eu te amo. Ele levantou assim. Agora ele vai xingar. Aí eu abaixei assim, ele me deu um beijo aqui. Eu ganhei um beijo do meu pai. Nós temos nossos familiares vivos. Nós temos pessoas do nosso lado que dependem de nós. Não é fácil, irmão? Não é fácil. Não é fácil. Esses dias na igreja eu preguei, irmão, larga de ser miserável, irmão. Leva a tua esposa para na churrascaria. Aí você morre, vem o outro lá e fala para ela, ó, vou te levar na churrascaria com o dinheiro dele. Eu preguei no domingo, irmão. Na segunda fui chamado para orar no hospital, no pronto-socorro de Cotia, do Atalaia. Doutor João estava passando a situação, orando por ele. Calma, doutor João, vai passar, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, estamos aí, estou aqui junto com você. Na terça-feira tinha a doutora Ailton marcado para mim passar o médico. Eu vim atrasado, correndo, esqueci não, deixei de colocar o cinto. Estava 110 por hora, bati sem brecar num picanto atrás dele, na Raposa. Em segundos, para mim eu não tinha saído do lugar, mas eu subi, bati no teto e sentei. Para mim, o cérebro está fritando. Então, para mim, a batida abriu um buraco e a água estava caindo na minha cabeça, e não era água. Esse abriu daqui, aqui, e essa parte veio parar aqui. E eu olhando a água, mas a água está caindo, e as pessoas começaram a correr, porque o meu carro era o mais destruído. Foram 7 carros envolvidos nessa batida. E as pessoas começaram a correr, e para mim, eles vinham me bater. Aí eu falei, vou correr para trás do carro, porque eu vou entrar na sala de casa. Para mim, a sala de casa era atrás do carro. Aí eu virei assim, as pessoas passando com o celular e tirando foto. Bíblia diz, Provérbios, a vida é como um vapor que logo sobe e o ar dissipa. Eu desmaiei no lugar. Para mim eu não tinha desmaiado. Para mim eu fechei o olho e os bombeiros chegaram, mas o presbítero que estava do lado orando, começou a orar, ele nem sabia quem eu era. Começou, Senhor, em nome de Jesus, essa alma. E aí colocaram, cheguei no hospital na mesma hora. Tinha tido um acidente no Madre Ivan. Um cara veio da madrugada, entrou na contramão e bateu de frente no Fusquinha com uma família e 3 filhos. Um casal, né, esposa e os 3 filhos. E chegou as crianças, chegou o casal, e quem chega? O pastor. Aí eles falaram, um pastor bêbado bateu numa família. Aí o que aconteceu? Deixaram eu de lado. Esse pastor bêbado fica aí. E o sangue descendo.
Aí daqui a pouco, no meio daquilo tudo, assim, sangue descendo, eu vi uma mão me pegando assim, olhando e falando assim para mim. Senti uma mão pegando assim, falando, pastor, estou aqui, ó. Eu abri o olho assim, o doutor João estava do lado e falou assim, nós vamos passar. O nome do médico, João de Deus. Aí o médico falou, doutor João, o que você está fazendo aqui? Ah, ele que é teu amigo que bateu lá na família? Ele falou, não. Esse aqui é o pastor Nelson. E ele bateu em tal lugar. Esse é outro acidente. Aí mudou toda a situação. Querido, você é carne, alma e espírito. E Deus te fez com a capacidade de amar e de mudar a cada dia. Eis que faço nova todas as coisas. Pode-se mudar muitas coisas na nossa vida. O que eu aprendo com José? Com Josué? Eu aprendo a ganhar todas as lutas. Eu aprendo a ter fé. Fé, olha só, para derrubar as muralhas invisíveis de Jericó e destruir gigantes e conquistar a promessa. É o que eu aprendo. Dona Nilza faleceu também com câncer no esôfago. Teve até testemunho no velório dela. Eu louvo a Deus. Hoje eu não tenho meus pais aqui do lado. Isso me falta. Faz uma falta, né? Comidinha de mãe. Sinto falta dela. Muito. Mas eu sei que a gente marcou um lugar para se encontrar. Porque em Jesus nada está perdido. Nós vamos nos encontrar no céu. O nome Josué antes era Oséias. Ajuda. Mas depois foi Josué. Aquele que Deus ajuda. Querido, nós temos esta unção sobre a nossa vida. Deus quer sim multiplicar, Deus quer fazer muito mais. Mas primeiro eu tenho que compreender no meu coração a liderança que o Senhor nos chamou. Feche os teus olhos, por favor. Como sacerdotes do Senhor, nós temos algo junto com Deus, e que é comunhão com o Pai. O Deus que te chamou aqui hoje, Ele está lembrando para você daquilo que é os momentos que a gente fala que é, né? Vamos voltar às raízes, vamos voltar a nos apaixonar, a olhar para os projetos do Senhor sobre a nossa vida. Eu creio, meu querido, que Deus nos chamou nessa reunião para nos alertar que nós precisamos mais sentar junto. A gente não tem que visitar uma outra igreja quando tem um evento. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá no outro evento, lá vou ver meu irmão, como é que ele está. Não buscando a oportunidade no microfone, mas Senhor, estarmos juntos em comunhão. Muito mais nós temos que produzir, muito mais nós podemos fazer. E Deus nos deu aqui uma cidade como o apóstolo falou. Não cabe toda a cidade aqui na igreja, não cabe, mas ela cabe em cada lugar aqui que o Senhor nos implantou ali, nos colocou ali como servos do Senhor. Por isso receba essa palavra do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Apóstolo. Glória a Deus. Ele está me pedindo desculpa se ele cedeu o horário. Ninguém percebeu, né? Não dá. Falei para você que Deus tinha algo grande para nós hoje, né? Amém. Glória a Deus, você foi uma bênção. Muito obrigado, viu? Essa é as pérolas que nós temos em Cotia, tá vendo? Viu que bem? Deus falou com você? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, pastor Nelson? O senhor é uma bênção.